Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão que faz o YouTube entender que você gosta do nosso canal e daí ele vai lá e te recomenda os novos vídeos. E você que ainda não se inscreveu, dá essa moral pra gente e fica a par de tudo que tá acontecendo no Mengão Queridão. E é claro, né, galera, compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a cada dia mais termos mais irmãos e irmãs rubro-negras aqui junto da nossa família. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar com vocês nesse vídeo aqui sobre o Besiktas. O Besiktas, aquele clube turco lá, preto, vermelho, branco, tá ligado? Vou falar sobre ele, sabe por quê? Porque o Besiktas pode ser o divisor de águas que vai definir qual treinador o Flamengo vai ter para 2022. Não é mole? Outro dia estávamos torcendo aí contra o Benfica, contra o Braga, e agora podemos ficar aí nas mãos dos turcos e dos próximos passos do Besiktas. Dependendo do que o Besiktas fizer, podemos ter uma ou outra opção para treinador em 2022. E eu vou contar tudo isso para vocês, mas antes, deixa eu falar do OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos assistir o campeonato alemão ao vivo e com imagens. E pessoal, tem para iOS e Android, é totalmente de graça, mas só se vocês baixarem no link que está aqui na descrição desse vídeo. Vai marcar bobeira? É claro que não, né? Baixa agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo! Siga lá, pelota! Bom, como eu falei para vocês, o Besiktas tá com a faca e o queijo na mão para determinar quem vai ser o próximo treinador do Mengão Queridão. Nosso planejamento não tá nada legal. O Marcos Braz confidenciou ao Guilherme, do canal Flazoeiro, que ainda não está se sentindo bem para viajar, que ele ainda está com alguns problemas de saúde relativos a uma gripe, e por isso ele ainda não pôde marcar a viagem para a Europa, para o seu quartel-general lá no hotel em Lisboa, para poder então tentar entrevistar alguns treinadores e trazê-los para cá. Mas a gente sabe que o leque de opções do Flamengo, apesar de ser grande, estão reduzidos a alguns bons nomes, como, por exemplo, Carlos Carvalhal e Vitor Pereira. É óbvio que o Flamengo também, em determinado momento, deu uma parada para tentar o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus deu declarações dizendo que o foco dele é 100% no Benfica. E hoje o CEO do SAD Benfica disse que é um exagero que estão fazendo com o Jorge Jesus. Porque todas as metas traçadas para o Jorge Jesus até agora foram cumpridas nessa temporada e que ainda há mais 6 meses de competições onde o Jorge Jesus pode sim alcançar o restante das metas. Então o Jorge Jesus não vai sair do Benfica agora. O Flamengo já pode cortar ele totalmente da sua listinha. Outro que o Flamengo já cortou também é o Marcelo Galhardo, que já anunciou que vai ficar no River Plate. Então as opções vão ficando cada vez menores para o Flamengo e esse leque, que parecia ser extenso, vai ficando cada vez menos extenso. Eduardo Berizzo chegou a ser consultado também pelo Flamengo, mas não por Marcos Braz e nem pelo Bruno Spindler. Foi o Centro de Inteligência de Mercado que sondou o treinador argentino, que tem grandes trabalhos na Europa, bons trabalhos na Europa, mas nenhum tão grandioso que merecesse chamar a atenção do Mengão Queridão. Então, a gente fica mesmo com Carlos Carvalhal e Vitor Pereira. Carlos Carvalhal está empregado no Sporting Braga e o Vitor Pereira está empregado no Fenerbahçe. Pô, Fabrício, você já falou um monte de coisa, e o Besiktas? O que o Besiktas tem a ver com tudo isso? No dia 7 de dezembro, o Besiktas perdeu na Liga dos Campeões da Europa para a equipe do Borussia Dortmund. Foi 5-0. Logo depois desse jogo, os caras mandaram o treinador Sergen Yalçın. Parece até aquele cara que ajudou o Homem de Ferro no primeiro filme, né? Sergen Yalçın embora. E os caras estão sem treinador. Com isso, o Besiktas começou a procurar treinador no mercado. E aí, o primeiro treinador que eles foram atrás foi de André Vilas-Boas. Segundo a imprensa portuguesa, o André Vilas-Boas disse não
para a equipe do Besiktas. E os caras ainda ressaltaram que o Besiktas é o segundo time que o André Vilas-Boas rejeita. Antes teria rejeitado o Flamengo. E por que André Vilas-Boas rejeitou o Besiktas e supostamente rejeitou a vinda para o Flamengo também? Porque o Flamengo e o Besiktas não estão atuando no mapa onde o André Vilas-Boas quer estar. Ou seja, ele não quer ir para a Turquia e nem quer vir para o Brasil, segundo a imprensa de Portugal. Com a porta fechada na cara do Besiktas, o Besiktas foi atrás de outro treinador, o alemão Daniel Frank. O Daniel Frank também rejeitou a proposta do Besiktas. Chegou até a fazer uma reunião com os caras, mas não gostou, porque assumir o Besiktas agora impediria ele de trabalhar com o elenco que ele quer. Ele gostaria, até pensaria melhor em assumir o Besiktas se fosse no meio do ano, quando a temporada deles já terminar, e aí ele montaria o elenco do jeito que ele queria. Só que aí o Besiktas não quer. O Besiktas precisa de um treinador agora. Ainda não entendeu, né? Pois é. Como o Besiktas não está conseguindo encontrar um treinador viável no mercado, o Besiktas está estudando pagar a multa do Carlos Carvalhal para poder tirá-lo do Sporting Braga e levá-lo de volta para o Besiktas. Sim, levar de volta. Porque o Carlos Carvalhal trabalhou no Besiktas de 2010 a 2011. Foi uma passagem bem curta, mas parece ter deixado boa impressão, porque ele está na lista de treinadores que o Besiktas estuda contratar, inclusive podendo pagar a multa que ele tem hoje com o Sporting Braga. Se diz que essa multa é de 10 milhões de euros. Mas eu consultei alguns jornalistas lá em Portugal que me disseram que geralmente essa multa vai diminuindo de acordo com a proximidade do final do contrato. Como falta aí metade do contrato para ser cumprido, essa multa não seria mais de 10 milhões de euros, e sim de 5 milhões de euros ou um pouco mais do que isso. E para o Besiktas, que trabalha na mesma moeda que eles, não seria um grande esforço tirar o Carlos Carvalhal de lá. Se o Besiktas realmente tentar essa investida, o Flamengo não tem como competir, porque o Flamengo está esperando, inclusive, que o Carlos Carvalhal saia do Braga com ele e o Braga conversando, o que não agradou muito o Carlos Carvalhal. A ideia do Carlos Carvalhal era vir para o Flamengo, mas era contar com a ajuda dos dirigentes rubro-negros para romper o contrato amigavelmente com o Sporting Braga. De repente, até pagando 1 milhão ou 2 de euros, para que o Braga não ficasse 100% no prejuízo. E o que o Flamengo quer não é isso. O Flamengo quer que o Carlos Carvalhal se vire lá, saia do time do Braga sem ônus para o Flamengo, venha para o Mengão queridão, sem multa, caso o Flamengo resolva do dia para a noite mandar o Carlos Carvalhal embora. O Flamengo quer melzinho na chupeta, né? Aí complica pra caraca, porque o relacionamento tem que ser ganha e ganha, e o Flamengo tem hora que propõe um relacionamento que é ganha e perde. O Flamengo ganha e a outra parte perde. Mas o Flamengo tá morrendo de medo de acumular mais uma multa rescisória para pagar. E isso explica o porquê o Flamengo ainda não foi em cima totalmente do Carlos Carvalhal. O Flamengo ainda não acredita 100% que o Carlos Carvalhal é o cara certo para o Flamengo. Ainda há uma dúvida por parte do Conselho de Futebol do Flamengo sobre a capacidade do Carlos Carvalhal vir e dirigir bem a equipe do Flamengo. Carlos Carvalhal, por outro lado, mesmo sabendo que tem contrato de mais 6, 7, 8 meses lá com o Braga, 6 meses, né? De onde eu tirei 7, 8? Mas mesmo assim, ele autorizou o empresário dele a receber propostas de clubes de tudo quanto é lugar. Ele vai estudar, vai negociar e vai ver o que é melhor para ele. Se continua até o final da temporada ou se rompe com o Braga de alguma maneira, com a ajuda de um clube ou não, para poder assumir outra empreitada. Então, o Besiktas está no caminho do Flamengo com relação ao Carlos Carvalhal. Não existe competição Flamengo e Besiktas. Se o Besiktas quiser, Balbal já era pro Mengão queridão. Agora o Flamengo tem interesse também, e o interesse até maior, no Vitor Pereira. O grande empecilho com o Vitor Pereira é ele estar empregado no Fenerbahçe. Seria muito mais difícil conseguir a liberação do Vitor Pereira junto ao Fenerbahçe do que conseguir a liberação do Carlos Carvalhal junto ao Braga.
Por isso o Flamengo ainda não botou suas apostas em cima do Vitor Pereira. Mas internamente o Flamengo entende que é mais seguro trazer o Vitor Pereira do que trazer o Carlos Carvalhal. Seria mais ou menos assim. O Vitor Pereira é um treinador consolidado, estilo Jorge Jesus, e o Carlos Carvalhal é uma boa aposta para o Mengão queridão. E os caras morrem de medo de apostas. Onde o Besiktas entra na questão do Vitor Pereira? O ex-presidente Aziz Yildirim, também engenheiro lá na Turquia, comandou o Fenerbahçe de 98 a 2018, vencendo 6 vezes o campeonato turco, 2 vezes a taça turca e 3 vezes a supertaça turca. É considerado por lá uma lenda. Tipo o Zico é para nós, esse Aziz é para os turcos do Fenerbahçe. Ele é considerado uma autoridade nata lá e os caras sempre escutam o que ele tem a dizer. E ele confidenciou a amigos recentemente, amigos igual esse do Muricy, que conta as coisas e os amigos soltam tudo para a imprensa. Ele disse o seguinte, pessoal: não deviam ter tanta paciência com Vitor Pereira. Não há futuro com este treinador. Se perder o derby, ele tem que ser demitido. E aí, é claro, isso está repercutindo muito na mídia turca. Os torcedores do Fenerbahçe tenderam para o lado do ex-presidente ídolo, barra fenômeno, barra lenda, e estão pressionando cada dia mais o técnico Vitor Pereira. Agora, que derby é esse que o Vitor Pereira não pode perder de jeito nenhum? Vale lembrar que o Vitor Pereira já foi eliminado da Champions League, não é líder do campeonato turco, está a 12 pontos do Trabzonspor, lá que é o líder do campeonato turco, e a galera tá muito braba com o Vitor Pereira. O derby a qual o ex-presidente se refere é o derby do dia 19 de dezembro. Eu duvido vocês acertarem contra quem é o derby. Vou esperar para ver se a ficha vai cair. Sacaram o lance? O derby é contra o Besiktas, nação. É o Besiktas. Olha como é que a coisa pode acontecer. De repente o Flamengo pode perder o Carlos Carvalhal para o Besiktas, agora, imediatamente, talvez. Daí o Carlos Carvalhal assumiria o Besiktas. E aí, já no dia 19 de dezembro, o Carlos Carvalhal venceria a equipe do Fenerbahçe, que mandaria ir embora, por conta de toda essa pressão, o Vitor Pereira, e o Flamengo ficaria então com um caminho livre para a contratação do Vitor Pereira. É claro que essa suposição é tão difícil que beira o ridículo. Eu duvido muito que o Carlos Carvalhal abandonaria a equipe do Sporting Braga antes da parada para as festas. A maioria dos treinadores vai parar ali para o dia 30 até o dia 10 de janeiro aproximadamente. Então, provavelmente, se houvesse uma troca por parte do Carlos Carvalhal, seria nesse período aí. Ele encerraria 2021 e começaria 2022 no Besiktas. Então, é muito improvável que a gente tenha esse confronto de portugueses no Campeonato Turco. De qualquer maneira, se o Vitor Pereira cair nesse derby contra o Besiktas, eles podem mandá-lo embora imediatamente, porque a pressão lá está muito grande. Muito ao passo do ex-presidente, barra lenda, barra fenômeno, barra ídolo, pedir a cabeça do treinador. Agora, vocês já repararam que os principais treinadores, os mais cascudos, os tiros certos que o Flamengo considera, estão todos em baixa? O Jorge Jesus, que é o tiro certo do Flamengo, não vem, tá, gente? Mas, olha, a raiva nutrida pelos torcedores do Besiktas pelo Jorge Jesus, o Vitor Pereira no Fenerbahçe, a fase horrorosa que ele está vivendo lá, também já começa a nutrir certa raiva dos torcedores do Fenerbahçe. Dos dirigentes já era há muito tempo, né? E é esses caras que a gente tá querendo pro Mengão queridão. Tipo assim, é claro que a gente tem que parar para pensar, os caras não estão fazendo grandes trabalhos nesse momento na Europa, mas são caras que já fizeram grandes trabalhos. Um à frente do Benfica, o outro à frente do Porto, já fizeram trabalhos maravilhosos na Europa, e o conhecimento que eles têm de Europa
vai acrescentar muito dentro do Flamengo, como o Jorge Jesus acrescentou em 2019. É isso mesmo? Vocês acham que é por aí mesmo? Ou vocês têm essa dúvida de assim, pô, os caras estão em baixa lá, de repente vai chegar aqui e não vai ser isso tudo também? Será que o nosso futebol é tão ridiculamente inferior que 2 treinadores considerados os tiros certos pelo Flamengo, em baixa na Europa, pode chegar aqui e resolver o nosso problema? Ah, mas vocês têm que escrever muito, comentar muito aqui, porque a minha missão é informar e puxar no íntimo de vocês aquilo que vocês acham de verdade. Porque eu sei, não dá pra gente olhar pra América do Sul com relação a treinadores. Mas vocês estão cientes, porque eu tô contando tudo. A verdade é que é dita, doa quem doer. Tem gente que entende assim, o Fabrício não quer o Vitor Pereira, o Fabrício não quer o Jorge Jesus. Tem nada disso. Eu só nunca vou iludir vocês, eu nunca vou enganar vocês com relação ao que está acontecendo com os pretendentes, a treinador, a dirigente, a jogador. Eu vou contar sempre a verdade, doa quem doer. É essa a minha missão aqui. E aí eu quero que você aí do outro lado puxe de dentro de você o que você pensa de verdade mesmo. Se dá para investir em 2 treinadores que estão mal na Europa, para que eles sejam bem-sucedidos no Mengão Queridão, ou se você tem algum receio. Eu confesso que quando eu vejo o currículo e os trabalhos do Vitor Pereira, e para mim, eu fico assim, não, é o nome certo. Até mais do que o Carlos Carvalhal, pelo currículo, pelas vitórias, pelas conquistas. Aí eu vejo os times jogando, as tabelas recentes, o momento de cada um. Aí eu digo, é o Carlos Carvalhal. Gente, quem assistiu ontem Braga Estrela Vermelha, viu uma organização tática que nem de longe o Benfica tem condições de fazer hoje. O Benfica era uma bagunça antes de ontem. E ontem o time do Carlos Carvalhal jogando por música. É que a qualidade dos caras é muito ruim. O Braga não tem um timaço. O Braga tem um time que foi muito bem organizado pelo seu treinador, Carlos Carvalhal. Você vê direitinho, gente, a câmera pegando por cima, de lado, por trás. Você vê direitinho o posicionamento, a movimentação dos jogadores, aquele toque envolvente de primeira, os caras de cabeça erguida já sabendo a movimentação que o outro vai fazer. Perde a bola, 3 em cada setor do campo, fazem uma pressão para tentar recuperar a bola. Não parece que eu estou falando do Flamengo de 2019? É o Braga do Carlos Carvalhal. Então é claro que currículo interessa, é claro que títulos interessam, mas de repente verificar o momento do treinador também seja algo interessante. Vitor Pereira já treinou o Porto, uma equipe com grande torcida em Portugal. Assim como Jorge Jesus, que já treinou e está treinando o Benfica, também dono de grande torcida em Portugal. Carlos Carvalhal não. Ele só fez trabalhos em clubes pequenos. Será que quando tiver a pressão da nação rubro-negra, que não tem paciência, que quer ver resultados imediatos, ele vai suportar o tranco? Tudo isso tem que ser colocado na mesa, tudo isso tem que ser pesado, tudo isso tem que ser pensado. E a diretoria rubro-negra, nesse exato momento, não sabe se vai no currículo ou se vai na expertise do momento. Vocês, o que vocês fariam? Coloquei vocês numa sinuca de bico, mas é assim mesmo, porque nós somos torcedores do Mengão Queridão e é o que a gente precisa fazer. Estudar, pensar e determinar quais seriam os melhores rumos para o Mengão Queridão. Pessoal, tenham uma excelente sexta-feira, por hoje foi isso. Eu espero que vocês comentem aqui nos comentários para eu poder ver a opinião de vocês, dar coraçãozinho e interagir com vocês também. Beleza? Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Flamengo tá de férias e volta só no dia 10, às 9 da manhã. Mas eu não. Eu virei todo santo dia aqui para trazer notícias do Mengão Queridão para vocês. Por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.